Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. De forma preambular, gostaria de agradecer a Serviquente por nos enviar hoje o seu carro-chefe, que é a torta de frango com requeijão. Para quem não conhece, sugiro que vocês entrem aqui na descrição e comecem a segui-los aqui com o @ no Instagram, para conhecer essa maravilhosa torta. E também agradecer a Karine Naldi Conceito, que além de deixar nossa noite também mais gostosa, ela deixa um pouco mais doce. Hoje ela enviou pra gente o bolo Igor, um bolo sensacional. Super recomendo que você experimente também. Entra aqui na descrição e siga ela no Instagram. O @ dela tá aqui, tá bom? E se você quiser fazer parte dessa mesa aqui, quiser patrocinar esse evento, é só falar comigo, meu @ também tá aqui na descrição. E, mais uma vez, é uma honra tê-los conosco. Apertem bem os cintos, porque hoje o assunto é denso, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disrupção, um pouquinho sobre desenvolvimento emocional, porque nós estamos numa era de gurus, nós estamos numa era que o conhecimento é muito abundante, tá tudo muito difícil porque é tudo muito rápido, a gente não espera. Agora a gente não pesquisa mais em enciclopédia nem no Google, agora a gente fala com a Alexa, pessoal. Hoje a gente fala com a Siri. Então tá num período um pouquinho difícil de adaptação, por isso o desenvolvimento emocional e por isso acompanhar essas disrupções que estão acontecendo no mundo. E é por esse motivo que eu vou falar hoje com um palestrante. Ele é consultor empresarial e ele tem o foco em desenvolvimento organizacional. É meu irmão, meu amigo Nelson Marques. Muito obrigado por estar hoje aqui. É uma honra para mim recebê-lo para a gente conversar sobre esses assuntos aqui, são tão densos e atuais no mundo, na atualidade, né? Perfeito. Muito boa noite, Renato Naldi. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, é uma satisfação, a gente já vem conversando há algum tempo e esse convite me honra muito, porque poder estar com você, que eu reconheço como uma pessoa com um punch totalmente diferenciado, que trabalha com uma modelagem diferente, com uma perspectiva muito atual, me deixa muito satisfeito, porque é exatamente sobre isso que trata a minha vida, ou seja, o encontro entre aquilo que existe, que é consentido, que é aceito, que é totalmente formalizado e que já não dá resultado, e aquilo que está sendo criado e está sendo gestado na mente de milhares de pessoas e que encontra eco num ambiente virtual para que seja disseminado e que possa, de alguma maneira, contribuir para que haja uma aceleração nesses processos. Poxa vida, que sensacional. E é isso e muito mais, pessoal. Estão entendendo o que vai acontecer aqui hoje? Pois é. Então, antes da gente dar start nessa prosa, gostaria de chamá-los a atenção para que vocês não deixem de se inscrever aqui no canal. Faça a sua inscrição aqui no canal. Não sei de onde você está assistindo esse podcast. Hoje nós estamos nas principais plataformas, estamos no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Vixe, Nelson, a gente está hoje aí nas plataformas que eu nem sei mais falar, porque agora tem um link, você coloca o vídeo e vai para todas. Então nem sei mais onde está, pessoal, mas estão em quase todas. É só você entrar aqui na descrição, acessar o link que você consegue aí ter acesso a todas essas plataformas, tá bom? Não esquece também de deixar seus comentários, pessoal, porque é a partir dos comentários de vocês que eu consigo construir conteúdos cada vez mais assertivos. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que pode ajudar. Nelson, hoje eu estava escutando tem um vídeo do Pedro Bial, que para mim é um dos dos textos mais inteligentes, chama Filtro Solar. Eu vou deixar para vocês aqui o link, Filtro Solar. Se vocês não conhecem, escutem. E tem uma hora que ele fala algo parecido assim, cuidado com os conselhos que compram, mas seja paciente com aqueles que dão, porque dar conselhos é você voltar ao passado, pegar alguma coisa da lata de lixo, pintar, reciclar e vender por um preço muito mais alto do que vale. Eu achei isso fantástico, isso tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, não tem, Nelson? Demais. O Pedro Bial realmente é formidável e tem mais do que fazer somente a apologia, ele acredita, né, naquilo que ele prega, então tem um
conjunto aí de elementos formidáveis, do qual a honestidade intelectual desponta de maneira muito clara. Razão pela qual a gente acaba escutando mais de uma vez na vida e ficando muito impressionado sempre, porque cada pequeno detalhe tem uma mensagem extraordinária. O que vem acontecendo hoje, né? O que vem acontecendo hoje é absolutamente indescritível. Pessoas que já passaram dos 60 geralmente entram num processo assim catártico, porque ficam completamente desnorteadas, sim, porque os modelos mudaram extraordinariamente. E por mais que a gente continue acreditando que eles são imutáveis ou que eles têm a possibilidade de perdurarem ad eternum, é mentira. Na verdade, a cada geração vai havendo uma alteração, e em virtude de fatores externos, alterações então acontecem violentamente. Nos períodos anteriores, né, que a gente pode citar, por exemplo, a guerra sempre foi um fator de desenvolvimento, curiosamente. Perfeito, é isso. A guerra trouxe implementos tecnológicos que hoje são utilizados de uma maneira tecnológica muito mais evoluída, mas que foram o nascedor, as matrizes de grandes ideias que foram criadas pela necessidade de suplantar situações radicalmente críticas, né? Quando você pensa que a guerra teve esse fator, a gente vai vendo que, por exemplo, a pandemia recentemente foi outro fator. Sempre que ameaça a vida humana, curiosamente, os neurônios parece que trabalham com muito mais eficiência e as situações vão se tornando mais claras do ponto de vista da possibilidade de fazer. Um grande problema sempre é assim: mudança é algo extraordinariamente difícil. Todos que apoiam a mudança ficam calados esperando para ver se vai dar certo. Sim. E todos que são contra gritam como porcos no matadouro. Essa é uma expressão que eu vi há muito tempo atrás e que é uma gritaria contra enorme, e o indivíduo que vai fazer, vai criar, vai gerar o processo, que vai mobilizar recursos, que vai pedir apoios e tudo mais, esse indivíduo se sente extremamente pressionado a manter-se quieto. Se me permite aí contar a historinha dos 100 macacos. Por favor. Que é muito interessante. Não conheço. Essa eu achei formidável. Uma ilha hipotética com 100 macacos, claro. Um coqueiral. Os macacos descobriram no coqueiral uma fonte de alimento e se juntavam em torno de um coqueiro, balançava o coqueiro permitia que os cocos caíssem, né? Eram de uma maneira muito violenta arremessados ao chão. Eles batiam em pedras, quebravam o coco, ficava cheio de areia, eles comiam, e o resultado disso normalmente era que os dentes dos macacos eram muito afetados pela fricção com a areia, e junto com o alimento o trato digestivo passava por um processo bastante intenso de fricção, enfim. Com o passar do tempo, surge um macaco que joga o coco na areia, depois de balançar o coqueiro, e vai até a água e lava. Abre o coco, come, e todos os outros 99 macacos estão olhando para ele. E ele não sente nenhuma dor no processo de mastigação. Os 99 outros macacos, o que fizeram? Foram bater nele. Porque fez diferente. Meu Deus, vai lavar coco? Onde nós estamos? Incrível. Isso é absurdo. Nunca na história houve um cara que lavasse coco. Não há registro. Bate nele, quebraram o macaco. O macaco, por sua vez, ficou lá, deve ter passado os 3 dias recuperando os hematomas e tal. E os outros continuaram a sua vida normal, entre aspas. Comendo areia. 3 dias depois, o macaco vai, balança o coqueiro, o coco cai e ele vai de novo na água. Os 99 macacos cobriram ele de pau. Bom, passa-se mais uma semana, ele vai novamente, porque ele descobriu que aquilo era melhor, né? Aquilo dali para ele era a caverna de Platão, descobrir, sair. Vale a pancada depois. Vale a pancada. E ele vai e tal, lava o coco, só que vem o segundo macaco.
E o segundo macaco também lava o coco. E os 98 seguintes, evidentemente, baixa o pau nos dois. Para encurtar a história, em um dado momento, 8 macacos se deslocam e lavam o coco. E os restantes 92 também. Ou seja, o processo de lavar, o processo de adquirir o hábito, o processo de perceber a diferença, não se dá só pela invenção. Muitas vezes o indivíduo tem essa coisa assim, inventei uma coisa nova. Agora, vamos dar aplicabilidade prática a ela, vamos dar uma maneira, fazer com que ela chegue de uma maneira que seja palatável, que seja interessante, que seja extremamente útil. Caso contrário, a reação normal de uma sociedade instalada é a de recusar qualquer alteração. Então, isso é um grande momento que eu vivi a minha vida inteira. Estar buscando novas maneiras de fazer a mesma coisa para que houvesse agilidade nos processos em que eu me envolvia. Curiosamente, apanhei muito. Os 99 macacos, eles bateram, né? Eles são danados, porque aonde você vai, seja na indústria, no comércio, no serviço, na prestação, na caridade, em qualquer lugar você vai encontrar focos de resistência. Sim. E esse conservadorismo é uma forma de obter segurança. E essa segurança é falsa. O grande problema da palavra segurança é que ela não contém todos os elementos que são a aspiração maior do homem. Ela contém um elemento, que é a segurança. Então, naquela pirâmide de Maslow, que os amigos devem conhecer, né, que vem desde das necessidades básicas até o senso de realização, transpor todo aquele caminho é uma via crucis, na verdade. É um processo lento, gradual, que demanda muita energia, convicções muito sérias, um senso de responsabilidade muito alta com o que você está fazendo, porque, caso contrário, você vai apanhar mais até do que o necessário. Então, quando eu vejo o movimento de empreendedorismo hoje, da saída da atual juventude, dos modelos clássicos de formação, fica claro que chegou um momento, né, um ponto de transição, um ponto de viragem, uma mutação da sociedade como um todo, que ainda leva um arrasto bastante significativo pelos modelos conservadores, mas que vai atingindo de maneira clara um novo patamar de percepção e de atuação. É o caso, por exemplo, o empreendedorismo, né? Hoje você vai vendo que menos gente se matricula. Eu li uma matéria ontem que o EJA está preocupado, porque nem no EJA ninguém se matricula mais, ou seja, as pessoas estão buscando o conhecimento numa velocidade muito maior em outras fontes, de maneira muito mais liberada. Por quê? O conteudismo vai perdendo potência. Me lembro de um caso assim que uma criança de 12 anos que recitava Camões num sarau em 1872 era considerada genial. Hoje, essa mesma criança é internada para um tratamento sério, porque como é que conseguiu decorar Camões e o que ela ocupou de espaço no cérebro para isso? Então, memória é um elemento fundamental, mas a conjuntura que nós chamamos de inteligência, ela é muito mais importante do que o fato de guardar dados. Porque os dados, como você no início falou, e até a Siri e a Alexa estão entrando em greve por causa do chat GPT, que é a inteligência artificial. Dentro em breve as duas vão pedir demissão. Aí a gente vai ter uma reformulação na CLT, porque daí são robôs processando seus implicadores. É um grande problema. Então, assim, o tempo todo que você estava dizendo aqui para mim, desde o início, tem uma frase que eu replico muito, que diz que mar manso nunca fez bom marinheiro. Mar manso nunca fez bom marinheiro. Então, assim, essa questão da guerra sempre trouxe alguma revolução, trouxe alguma coisa ali por detrás, ela desmistifica ou ela complementa muito essa frase, porque, ora bolas, Renato, nunca viveu uma guerra, mas você viveu uma
Pandemia, cara pálida. E a pandemia, ela trouxe muita reformulação, ela trouxe muita inovação, trouxe restaurante que nunca pensou em fazer delivery, teve que começar a fazer delivery. Excelente. Não é? Muita empresa que nunca pensou em vender na internet, teve que abrir lá a sua lojinha virtual, ou nos parceiros do Mercado Livre, em todos aqueles que hoje vendem. Então, teve que ter uma mudança, né? E eu falo muito dessa época do guru. Tem uma brincadeira que eu vi na internet hoje. Eu posso tentar fazer com o senhor? Claro. Agora? Doutor, no por favor. Vamos fazer assim, eu vou fazer e o senhor me imita, tá? O senhor repete. Ok. Levanta seu braço esquerdo. Esquerdo. Isso, agora levanta o seu indicador. O que o senhor fez? Levantei o indicador. O indicador é esse? É verdade. Então, assim, qual que é a grande pegada aqui? Hoje tem muita gente falando na internet, só que não vive o que fala. Com certeza. Aí o resultado é aquelas pessoas que querem vender um curso ensinando como ficar rico, tentando ficar rico. E aí a gente volta lá no conselho do Pedro Bial, que diz: cuidado com o conselho que compra, mas seja solidário com aquele que te oferece. Perfeito. Não é isso? Eu entendo. Eu acabei colocando café pro senhor aqui, Opa, não falei nada, eu rapaz. empolgo. Eu coloquei o o café, grande não coloquei o problema, adoçantezinho. Você vai me entender porque você é um homem de comunicação e eu também sou, e a gente, quando entra em foco, em sinergia com uma linha de pensamento, quando entra naquela... Aí você esquece de comer, bebê. Estou olhando aqui a torta de frango, mas ainda bem que eu estou falando, que se eu tivesse só ouvindo, já tinha comido e o cheiro, um pedaço. né? Poxa vida. Maravilhoso. Aqui o doce, então, tá com uma cara aqui de... E esse negócio, depois eu conto a história pro senhor. Nossa, quero saber. Eu penso que a coisa... Hoje, como você colocou, ela passa por uma mutação, uma mudança muito grande. Embora todos os players sejam iguais, estão começando a se comportar de maneira diferente. Isso me lembra muito o Breaking Bad, ou seja, todo mundo é igual, só que foi contaminado por um vírus novo e está tentando agora, está fazendo movimentos estranhíssimos. Você vê, por exemplo, uma coisa que é fundamental: experiência tem um valor danado, mas ela conta até a página 3, porque a experiência, quando levada a cabo até o último movimento que ela preconiza num mundo em transformação, ela foge do contexto. Essa experiência é válida para o mundo anterior. Então, é aquela coisa, pedir conselho para o avô já está um pouco demodê. Para o pai já ficou complicado dar o conselho. E o filho está se aconselhando de uma maneira difusa, porém ele está tendo que rapidamente perceber aonde está a pirita e o ouro. Onde é que está aquilo que vale daquilo que brilha. São coisas diferentes. Olha que sensacional o que o senhor disse aqui agora. Tem antigamente, né, os conselhos dos meus pais, do meu avô, da minha avó, baseava-se naquela premissa: conhecimento é poder. Vai estudar porque sem conhecimento você não é ninguém, conhecimento é poder, você precisa conhecer, você precisa ter diploma. E a gente começou a prosa aqui com você dizendo que os cursos já estão preocupados, porque as pessoas estão procurando conhecimento de uma outra forma, porque hoje, na época dos meus pais, os meus avós, o conhecimento ele era escasso. Hoje ele é abundante. Então, eu vejo a minha leitura dessa frase, né, conhecimento é poder, ela baseia-se no seguinte: não é mais poder. A forma que você aplica o conhecimento, tá ali o pulo do gato, ali reside o real poder, porque todo mundo hoje sabe, tem uma enciclopédia na mão. Aliás, mais do que várias enciclopédias na mão. E então o conhecimento é fácil.
Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento que te tira de um patamar e coloca no outro? Você acaba de mexer no ninho de marimbondo, mas... Só que você, em vez de cutucar, você deu um pontapé. Puxa vida. Tem marimbondo na área que vai. Eu vou lá atrás novamente. Quando a gente fala que a experiência não é mais tudo e o poder ele migra, quando a gente fala em eras econômicas e vai vendo que elas foram se transpondo ao longo da história da humanidade e que estão sendo reinventadas, né? A era agrícola foi a primeira era e o homem, quando enfiou a lança na terra e botou uma semente, ela germinou, falou, uau, eu posso matar mamute e plantar. E quando ele dominou a agricultura, ele dominou a fome. Era um dos piores elementos que havia. A coisa da insegurança alimentar até hoje é gravíssima. E você, quando domina a fome, você dá, na pirâmide de Maslow, já o primeiro passo para galgar a estrutura. E assim foi até o momento em que o homem vai conseguindo desenvolver novas tecnologias, consegue reduzir o tempo de mobilidade, consegue estabelecer novos padrões. E na era agrícola, por exemplo, ele faz uma curva e toda a era econômica tem início, meio e fim, mas o fim não é o esgotamento. Ela continua, só que quanto menos tecnologia envolvida, mais basal ela é. Então ela tem aquele ápice e, de repente, ela é substituída. No momento seguinte, a máquina a vapor substitui a força. Uhum. E quando ela substitui a força, ela simplesmente muda o mundo, né? Dalton, meados do século XVII. Foi 1856. Você consegue ter uma... Foi a segunda grande revolução, né? Foi a segunda. A primeira foi a Revolução Industrial, veio lá as máquinas a vapor. Acho que a segunda já foi a energia. Já foi. Quando você ainda por cima consegue a energia elétrica, eu estou lendo uma série chamada Kingsbridge Trilogy, que é a história durante o período de 1264 até 1584, todo o livro se passa sem luz. Ou seja, são 3 livros de 2.000 páginas cada um, e você vai vendo assim que os fabricantes de vela eram uma guilda poderosíssima. Verdade, né? Você pensar assim, não havia luz. E continuou sem luz. Há um tempo atrás. Isso. As máquinas lá, os filmes de revelar. Que eram. Eu mesmo fui uma alma perdida, porque eu tirava fotos horríveis e pagava valores incomensuráveis. Você só sabia que tinha ficado ruim, ainda por cima do local da revelação. E o cara falava assim, e ainda tinha isso, o balconista perguntava, a demanda era tão grande que ele precisava poupar tempo, ele perguntava para você, o senhor tem certeza que tirou todas as fotos boas? Porque senão vai gastar um dinheiro à toa. Aí você, na dúvida, dizia, me dá o filme de volta. Tanto é que eu tenho ainda tenho 4 rolos de filme não revelado, que jamais serão revelados. Que antes eram os negativos, né? Isso, só que ainda era o filme, você entregava o filme e ele então reabria o filme e passava pelo processo de revelação. Os meus não estão revelados, eu acho que em 2354 um arqueólogo vai achar aquilo e vai dizer, rapaz, encontramos a fórmula da vida eterna que está aqui guardada. Mas é complicado. Então, nessas eras econômicas, a coisa evolui para a era industrial e depois você tem a era da tecnologia. Eu tô ainda lá na vela. Eu nunca pensei nisso. Eu já pensei em tanta coisa, mas eu nunca usei a referência da vela. Eu fiquei horrorizado com a vela, porque você lê 3 livros de 2.684 páginas. E a guilda dos caras que fazem vela é de um poder, porque quando eles param de fazer vela, a humanidade para à noite. Acaba. Simples assim. Simples, ou seja, não entregamos vela. Olha que greve esquisita. Se hoje um cara que faz vela... Aí surgiu o bicho-papão, né? Deve ter surgido tudo, até o lobisomem naquela... Opa, agora sim. Greve de veleiro. Você imagina a condição estranha que era você pensar que a humanidade não fez nenhuma disrupção nessa área. Todo, aliás, tem uma... agora tem a tecnologia. A única diferença é essa. A única diferença, porque agora, a disrupção continua. Fez assim, tuque. A luz é a mesma, só que aí mudou a chave, que é assim, mas como fazer luz de outra forma? Essa é a pergunta.
Como fazer de outra forma? Aí não sim. é isso aí. Não é inventar algo novo, é pegar e fazer algo novo do que já existe. Exatamente. Esse é o pulo do gato. Quando você vê, por exemplo, Poxa, eu já tô satisfeito, eu já posso encerrar. Encerramos então a nossa Encerramos a nossa conversa. Vamos abrir a torta. Incrível, incrível. Quando uma das piadas que existe em qualidade, né, e existem várias consultorias de qualidade e tal, é assim, melhoria contínua pode ser o erro fatal na sua organização. Melhoria contínua pode ser o erro fatal em sua organização. Porque se Edison, ao invés de ter feito a disrupção para o filamento, você já imaginou que nós íamos ter uma vela na rua de 35 metros de altura com uma chama de 40 metros para iluminar um bairro? Sensacional, mas não. Não é? Ou seja, você aumenta o tamanho da solução errada. Puxa. Isso me arrepia. Assim. Como é que é? Me fala de novo essa frase aí. Tem que anotar, essa eu tenho que anotar. Qual delas você quer? Que o desenvolvimento contínuo... melhoria contínua, que é um termo padrão em qualidade, né? Pode ser um erro fatal. Contínua pode ser um erro fatal, peguei. Então, assim, você pode ir melhorando continuamente. Por exemplo, vai melhorar essa torta de frango como? Daqui a pouco você tem que criar uma outra maneira de fazer uma torta usando frango. E talvez não precise ser torta. E por que não? Aí entra num problema crucial. Me permita agora fazer uma digressão. Quando você fala tudo isso que está acontecendo hoje, tem um ponto crucial chamado inteligência. Aí todo mundo considera inteligência o fato de guardar muitos dados, de ser habilidoso, e habilidade não é inteligência, de ser perspicaz, e não é, porque, na verdade, aquilo dali tudo, formando um conjunto, vai te dar uma extrapolação, mas a perspicácia, né? Aquele vendedor que sabe fazer um jogo, ele só sabe fazer aquele jogo. Pega esse mesmo vendedor que sabe negociar e coloca ele na África com um leão na frente. Vamos negociar, ele não vai. Então, a habilidade ela tem um limite. A inteligência ela é absolutamente integral. Agora, como é que se desenvolve a inteligência, meu caro Renato Naldi, meus amigos que estão nos ouvindo? Desde a zero infância, desde o momento do nascimento, a criança passa, e aí surgiu um grande biólogo, que eu tenho muito orgulho, porque eu também sou biólogo, então criou-se essa simpatia, um biólogo chamado Jean Piaget. Piaget estudou a inteligência humana a partir de uma série de fatores que ele foi criando, e desenvolveu a teoria que foi muito e é muito bem aplicável dos níveis de desenvolvimento mental. Então ele criou uma correlação entre a biologia do cérebro e as reações possíveis. Olha que coisa linda. Quando você imagina que uma criança simbólica não pode ter a mesma capacidade de ação de uma intuitiva não pode ter as mesmas condições de uma operatória. A operatória não tem raciocínio hipotético-dedutivo. E a hipotético-dedutivo não tem o raciocínio lógico-matemático. Quando você percebe essa rede neural em funcionamento ligada às condições biológicas da criança, você percebe que nós estamos fazendo tudo errado. Simples assim. Simples assim. Aí eu pego e digo assim, de 0 a 5 anos ela não vai estar na escolinha. Aí de 5 a 7 anos ela vai estar no prézinho. Aí quando eu estabeleço o que vai acontecer, é a mesma coisa de eu fazer uma tabela dizendo: às 8 horas da manhã vai chover porque eu preciso que chova, porque o meu jardim está seco. Às 9h30 para. Agora, às 11 pode chover novamente. Eu estou sendo louco. Sim. E aí é o que nós estamos sendo, loucos. A gente clama por inovação e não dá os elementos para que as crianças se desenvolvam. Sensacional. Piaget fez isso, ele estudou de uma maneira extraordinariamente científica, ele acabou
A vida dele foi um marco assim, extraordinário, porque ele acabou sendo sustentado pelo mundo para levar essa experiência avante num chamado Centro Internacional de Epistemologia Genética de Genebra. E a epistemologia genética é a ciência que estuda, foi criada por ele. Imagina você poder criar uma ciência. É um negócio assim, formidável. Coisa simples, né? Básica. Você acorda de manhã e... Cria uma ciência. Ele vai e me cria a epistemologia genética, que é a ciência que desenvolve o conhecimento de como se aprende a aprender. Que é uma frase que hoje em dia está muito difundida, mas ninguém sabe fazer o outro aprender. Você aprende se estimulado na hora certa. E o pior, Naldi, aos 18 anos para. Não é possível. Eu sinto muito, você já deve ter passado dessa fase, você já atingiu o ápice, é horrível ter que dizer isso. Ai, meu Deus. Supletivo. É mais ou menos por aí. Você imagina o que é o cara ter estabelecido, tem uma faixa, né? Mas que, pela gradação natural dos processos neuroquímicos em desenvolvimento, você, aos 18, 19 anos, você para o seu desenvolvimento mental. Então, aonde está a humanidade nesse momento? Em que faixa nós estamos? Nós somos intuitivos, tem gente que é simbólica. E o simbolismo não é o mesmo simbolismo que a gente conhece, é um outro, é o simbólico de fazer todas as leituras dele não têm o significado do real. E ele está fazendo justamente isso, formatando o mundo para poder dar o próximo passo. Quando ele descobre, você já deve ter passado por isso, aquela coisa que você descobriu. Uau! Eu sou um gênio. Na verdade, eu não descobri, eu estou aprendendo aqui, eu estou vivendo isso. Nossa, eu me tornei um gênio agora. Quando você faz uma coisa como essa, você teve esse insight, te dá uma condição de desenvolver uma atividade mnemônica diferenciada, porque você vai guardar aquilo para aplicação prática no modelo, numa maneira que você queira realizar. Então é diferente daquilo do ser decorado. Entendi. A decoreba simplesmente armazena. E o pior, os filtros mentais, os filtros da mente, são poderosos, mas os filtros do cérebro são biológicos, ou seja, eles deletam, eles eliminam, porque há uma capacidade limite impossível de ser medida, mas que não será tolerado pelo cérebro ficar armazenando coisas como, por exemplo, agora me permita fazer a brincadeira, quantos e quais são os afluentes do Rio Amazonas? Você estudou isso, velho. Você tem o primeiro grau completo. Eu só não vou contar aqui pra você, porque eu não quero tomar tempo do podcast. Certo, mas depois eu falo. Mas assim, pra que você armazena isso? Né? Então, assim... Eu sempre pensei na tabela periódica, né? Porra! Eu só sei que ela existe, na verdade. Olha que eu sou biólogo, mas pô, a tabela periódica não fazia nenhum sentido. Eu sei do H2O, porque lançaram um refrigerante com H2O lá. Então eu guardei que H2O é água. Existe uma tabela... A tabela periódica, ela não te mata diretamente, mas existe em mergulho uma tabela que é a chamada tabela descompressiva e que te mata. Não é a tabela que te mata. O fato de você não fazer uma descompressão quando depois de passar 30 metros a 45 minutos e não ter consultado a tabela previamente para saber que você não podia ter feito aquilo e não fazer uma descompressão na subida, o nitrogênio se introduz nos tecidos e ele se expande, segundo a lei de Bohr-Mariotti, ele se expande nos lugares que não devia, inclusive o cérebro. Entendi. E você sabe que eu passei a minha infância toda com um tio meu, que eu falo que é o meu tio, que foi meu mentor na fase jovem, né? Não que eu não seja jovem, mas na fase adolescente para o começo da fase adulta. E ele falava, Renato, é cultura inútil. Só que ele adorava cultura inútil. E é só cultura inútil que eu guardei. Que na verdade não é inútil. Tem muito mais aplicabilidade do que aquela. Com todo respeito aos professores de química aqui, aos mestres, mas tem muito mais aplicabilidade para minha vida do que a tabela periódica que eu estudei lá atrás e que eu perdi noites de sono por conta do D- que eu tirei.
ter menos porque... com louvor. Se a tabela periódica que não mata já não faz sentido, imagina a tabela descompressiva que mata e as pessoas não decoram. Porque, pô, aí você vai vendo as pessoas começaram a criar pequenos elementos plásticos que você leva e tem ela resumida. Sim. Aí você prende no colete de mergulho e faz. Aí depois surgiram computadores, onde você fica sabendo exatamente qual é o tempo de descompressão que você vai, ou se chegou no ponto onde você precisa subir. Tudo isso é extraordinariamente importante e nos leva a pensar que se você quer inovação, você não pode ter pessoas que foram condicionadas a uma formação. E, Renato, formar é colocar numa forma. Essa é a frase que você tem que anotar. Uau! Essa daí... Eu fiquei tão impressionado a primeira vez que eu ouvi que eu passei 2 dias andando pela praia e pensando, formar é colocar na forma. Então eu estou sendo colocado na forma, eu preciso fugir de casa, eu vou fazer alguma coisa estranha. Mas é isso. E você sabe que esse tio meu, ele fez uma... Olha, eu estou dizendo há 20 anos atrás, mais ou menos, há uns 20 anos, ele contou uma historinha para mim e eu sempre guardei essa historinha e eu sempre me questionei. Eu acho que há umas 3 semanas atrás eu contei para esse moço careca que tá filmando aqui. Ele falava assim, imagina, agora não lembro se foi para ele ou se foi pro Matheus. Imagina que você vai no casamento da filha do presidente. Então, assim, se você vai no casamento da filha do presidente, já imagina-se que você vai alugar um smoking, né? E não é qualquer smoking, porque, ora bola, você vai no casamento da filha do presidente. Então você vai lá, aluga o smoking, coloca o smoking e vai pra festa. Quando você retorna da festa, o mundo tá caindo, tá chovendo muito. E você vira a esquina da sua casa com o seu carro, o seu cachorro que tá lá no fundo, levanta a orelha e fala, opa, meu dono tá chegando. Renatão tá na área já de volta, que legal, quero ver ele. E o seu gato tá dormindo em cima do seu travesseiro. Aí você encosta o carro na frente da sua casa, aperta o botãozinho para abrir o portão não abre porque tá sem energia. Aí você já começa a se chatear, começa a reclamar, fala, puta, eu vou ter que descer do carro e ali agachar, abrir o portãozinho, o motorzinho, puxar o portão, que saco. E desce. Quando o cachorro escuta você descendo do carro, ele lá no fundo começa a correr. Ora bolas, eu quero ver o meu Renatão, quero ver o meu dono. E saiu correndo. Abriu o portão. Na hora que eu abri o portão, o cachorro veio e pulou. Aí me sujou todo de lama. Eu comecei a gritar com o cachorro, chutei o cachorro, vai dormir. Olha que merda que você fez aqui comigo. Vou ter que lavar o smoking agora. Tomara que não tenha desfiado. Enquanto isso, o seu gato tá despreguiçando lá em cima do seu travesseiro. Eu termino de guardar o carro e o cachorro tá de canto lá, escondido com medo, né? Porque fiquei bravo com ele. Vou lá, fecho o portão resmungando, continuo xingando o cachorro, mas o cachorro tava pronto para me dar um carinho, se eu chamasse ele. Mas ele tava lá, deitadinho com medo. Enquanto isso, o meu gato tá descendo da minha cama, tranquilinho. E eu sento na minha poltrona, começo a arrancar o sapato, bravo ainda, porque tô todo molhado, cheio de lama agora. E o gato vai e roça na minha perna. Eu olho o gato, pego ele, coloco no meu colo e começo a fazer carinho. Moral da história. O cachorro, ele é inteligente. Se você mandar ele sentar, ele senta. Se você mandar ele buscar, ele busca. Ele quer você. Ele é inteligente. Ele é dotado de uma inteligência muito grande. O gato não. O gato, se você mandar ele deitar, ele não deita, nem sentar. O gato é esperto. O gato é astuto. Aí meu tio me perguntava, Renato, o que você quer ser? Inteligente ou esperto? E eu sempre trouxe isso pra mim. Poxa vida, o que eu quero ser, inteligente ou esperto? Aí eu cheguei na decisão que eu quero ser os dois. E eu tô nessa busca incessante aí pra tentar ser os dois. Mas é o que me...
você falando aqui foi a historinha que eu fui vendo. Que é isso, porque existe real uma diferença aí entre a inteligência e todos os outros adjetivos. E é mais grave. A historinha está ótima, com exceção do cachorro, que se você chutou ele, eu vou levantar e vou embora. Perfeito. Eu sou um cachorreiro. Eu tenho 12 bichos em casa, eu tenho 5 cachorros. Tenho 3 que valem por 15,51, é um inferno. Mas é adorável. A Maiara, esse final de semana, ela falou para mim: amor, eu tenho 2 maiores, que é um pastor alemão e um não é vira-lata, como é que a gente chama? SRD, não. Sem raça definida. Não, é um labra-lata que a gente chama, que é a mistura de um labrador com vira-lata. Então é labra-lata e um pastor alemão. Só que são 2 bichão desse tamanho e o labra-lata, ele é gordo. Aí ela falou assim, vamos pegar os cachorros, vamos passear com eles, que eu tô com saudade de ficar irritada com eles dentro do carro, gritando com eles, para de fazer isso, senta! E sair na rua e eles começar a latir pros outros e a gente ficar desesperado. Eu tô sentindo falta disso, vamos fazer isso? Oh, meu amor. Mas você vê, ambos, não o gato, né, mas o gato com menos possibilidades. O gato tem que ser adestrado de uma maneira inglesa. Com chá, com torrada, com geleia. É um bicho muito complexo. Os felinos o são, né? Mas o cachorro, por exemplo, você consegue adestrar. Então, isso dá uma relativa possibilidade de você identificar que a idade dele está em torno de 3 anos. A idade mental de um cachorro equivale a de um ser humano de 3 anos, os mais inteligentes. Provavelmente o seu deve estar com 2,5 ainda, porque essa coisa de pular é terrível. Eu tenho um cachorro de pastoreio de ovelhas. Border Collie? Border Collie. E ela pastoreia a família inteira, ela bota todo mundo para dormir, ela faz o que ela bem entender e tal. Mas também tem um nível de inteligência relativo. Lá em casa é um desafio danado, rapaz, porque são 12 bichos. São 12 bichos. Misericórdia. Quando a gente vai fazer alguma coisa em casa, é um desafio. Eu agora no verão 12 eu só tenho baratas, assim, se você precisar eu posso fornecer a você, porque deve ter lá. Os gatos vão se divertir. Opa! Não aparece em casa. Adoro. Disso. Mas eu falava da questão da inteligência, e aí você foi muito objetivo nisso, você determinou, por exemplo, que existem várias maneiras, não são muitas inteligências ou várias inteligências. Eu cheguei a ler livros onde o cara identifica 11 inteligências, mas não. Inteligência é só uma, com gradações de desenvolvimento. E o ser humano, com o fato de ter um cérebro de 1,5 kg altamente desenvolvido, ele conseguiu atingir, ele reproduz na sua formação a história do cérebro dentro da biologia. Por exemplo, a parte básica do cérebro, ela é chamada de cérebro reptiliano. Perfeito. Né? Você depois vai desenvolvendo, você vai tendo uma amígdala cortical, onde você tem ali apenas a chave de 2 relações, né? Que é lutar ou fugir. Isso tudo, né, na inteligência emocional, com o desenvolvimento da tecnologia, conseguiu se identificar onde vibram as estruturas. E aquilo dali ligado ao lobo pré-frontal, ela percebe no movimento da visão, ela identifica aquilo que vai ter que ser realizado. É tipo quando alguém fecha você no trânsito. Sim, pode acontecer qualquer coisa. Na hora que faz isso, normalmente é o cérebro reptiliano que age. E a amígdala cortical excitada que fica parecendo uma amêndoa piscando, que você fica doido para querendo lembrar da mãe do indivíduo. Né? Isso. Agora, quando você se permite usar o cérebro executivo, e aí o lobo pré-frontal faz a filtragem, você já começa a ter outras reações, muito menos desinteligentes. Né? Então, a inteligência passa por todo esse processo. A inteligência emocional, que é uma outra forma de inteligência, que é mental, ela passa por um outro processo, e o conjunto de ambas é que dão a você a capacidade de desenvolvimento. Então, se falar hoje assim, nós precisamos no Brasil fomentar a inovação. Nós não temos inovadores, porque, primeiro, eles foram criados, se você pensar bem, reprimidamente. Nós estamos dentro de uma sociedade conservadora, onde a escola
Salvo aqueles casos excepcionais, a escola é extremamente doutrinária, conteudista e absolutamente focada naquilo que seria sair com uma nota. Mas sair com uma nota ou sem nenhuma nota não faz a menor diferença. O que você sai é assim, mas ele é muito inteligente, diria alguém. É quanto inteligente? Porque o problema da inteligência é mais ou menos como a maré. Você constrói uma casa na beira da praia, porque a maré nunca passa daquele ambiente lá da orla, onde está distante. Mas as marés mudam. E, eventualmente, acontece um fenômeno meteorológico ou climático pelas mudanças que nós estamos vendo, e a maré começa a subir. E essa maré vai subindo cada vez mais, e uma bela hora você não tem mais a referência de orla. Então, a gente trabalha muito com a referência de inteligência Perfeito. num nível basal. Agora, está se procurando um sujeito que esteja numa linha de maré muito mais alta. Na verdade, precisamos muito que a escola, em todos os níveis, ela se transforme, não mais num ambiente fechado, doutrinário, disciplinado, com todos esses modelos. Isso tudo é altamente louvável se ainda for ampliado por um desenvolvimento da inteligência, respeitando-se os níveis mentais das crianças. Aí você pode dizer, o Nelson é um retardado, totalmente desfocado da realidade, amplamente, mas basicamente, depois de quase 70 anos e mais de 50 estudando, eu posso dizer para você que, se isso não acontecer, as nossas inovações serão pífias. Mas como é que a Coreia desenvolve tanta coisa e lá é pior ainda o sistema de ensino? Quem está desenvolvendo tanta coisa? Na China, quem está fazendo tanta coisa? São novos players que estão surgindo que suplantam o sistema. Eles usam o sistema em trampolinagem, não mais em permanência. Por quê? Se em 1874 você tivesse a possibilidade de ter um pai que indicasse você para um tribunal, você morreria no tribunal, porque ele seria a grande... digamos assim, a segurança, a estrutura que você está com a vida resolvida. E tem tanta gente que usa essa expressão. Quem está com a vida resolvida morreu. Porque, na verdade... resolveu. Está resolvido, então, porra, enterra, porque esse daí... A vida não tem que estar resolvida. Incrível. Você sabe que eu me lembrei aqui, vou parafrasear agora meu amigo e mestre, o doutor Francisco Sanini. Ele teve aqui e Chiquinho, lembranças aí, irmão. Foi incrível. Para quem não assistiu o episódio do Chiquinho, vou colocar aqui também na descrição para que vocês façam já referência direta, tá bom? Melhor, vou colocar depois no final desse vídeo, vou colocar o linkzinho aqui, tá bom? Ele falou assim, Renato, eu sou um entusiasta com a vida. E eu me amo. Ele dizia, é difícil eu falar de mim porque eu gosto muito de mim. E eu preciso gostar muito de mim, porque uma coisa eu tenho certeza. Aí eu já pensei naquela certeza, né? Um dia eu vou morrer. Aí ele falou assim, não, eu vou viver. Enquanto eu viver, eu vou viver comigo mesmo a vida inteira. Então, se eu não ser... Chiquinho, é só dessa vez que eu vou falar que foi você que disse, tá? A partir de agora eu vou usar essa frase pra mim. E é isso. E se você não estiver satisfeito com a sua inteligência, com todos os outros adjetivos aí, com a sua disrupção, se você não conseguir olhar ao seu entorno e ver a mudança, e ver a clareza, e sentir que você é importante para fazer algo, por que viver? A vida se resolve, como você disse, com a morte, mas enquanto eu viver, por que eu não resolvo a minha vida? Fico resolvido comigo mesmo, de repente. E essa é a grande pergunta. Por exemplo, o Chiquinho tem uma percepção de mundo, de vida, uma inteligência fora do comum. Sim. E ele tem também essa visão de que a autoestima é muito importante. E para que você tenha autoestima, você, mesmo que contrarie o padrão vigente, você precisa gostar de si mesmo e ter certeza de que você pode fazer aquilo, que aquilo vai dar certo, para poder seguir adiante.
Caso contrário, é melhor arrumar umas pedras e jogar na cabeça e fingir olha que tá morto. que interessante, né, o Nelson? Quando você dizia da vida, quando a gente era criança, né? Uhum. Quando a gente é criança, a gente quer ser adolescente. Porque a gente quer ter um pouco mais de independência na escola, a gente quer ter um pouco mais de liberdade para fazer outras coisas. E quando você se torna adolescente, você descobre que não é o suficiente. Você quer ser adulto, porque você não quer ninguém te mandando. Porque eu sou adolescente, agora tem hora para chegar, eu não posso dirigir porque eu tenho que completar 18 anos. Então eu quero ser adulto porque eu não quero mais ninguém me mandando. Uhum. E quando você se torna adulto com 18 anos, você descobre que realmente ninguém mais te manda. É você quem tem que te mandar. E aí existe o desafio, porque você tem que olhar e falar assim, eu preciso fazer isso, não porque alguém está falando que eu tenho que fazer, mas eu preciso fazer porque se eu não fizer, eu não consigo sobreviver, eu não consigo viver, eu não consigo alavancar aí com novos projetos. E fica muito difícil, porque em alguma época você tinha que ser extremamente corajoso para fazer o que, por exemplo, o Chiquinho fez, eu fiz, outros mais fizeram, que foi, eu podia ser médico, engenheiro ou advogado, eram as 3 opções que eu tinha. Sim. Era isso. Aí eu fui ser biólogo marinho. Isso me causou problemas. Me causou problemas que você não imagina. Foi uma coisa assim. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Você não imagina o que foi a dor da opção. Eu imagino. Porque Nelson, você fala muito bem, você vai ser um grande juiz. O Nelson não tem medo de sangue, pode ser médico à vontade. O Nelson, ou seja, todo mundo encontrava a justificativa para que eu fosse aquilo que estava dentro do enquadramento, porque está resolvida a vida. Meu pai, eu tive sorte porque meu pai insistia muito para eu entrar para o colégio militar, mas aí fizeram o exame de vista, eu era míope. Porra, aí não deu. Quase que meu pai me deserda, porque ele era militar também. Eu falei, pai, desculpe por ser míope, mas pô, eu fiquei míope por causa de Monteiro Lobato, você acredita? Aí fica mais doido ainda. Como assim, por causa de Monteiro Lobato? Eu podia ler até as 8h30, 9 horas da noite. E aí, o que aconteceu? Ganhei a coleção de Monteiro Lobato inteirinha, aquela verde. Ela ia de um lado a outro da minha estante. Eu falei, cara, eu vou ler isso tudo. Eu li a primeira, falei, eu vou me acabar nessa buraqueira aqui. E aí, 8h30 da noite, 9 horas, ó, xixi e cama. Tinha xixi também, que era importante. Aí xixi, deitava. Aí eu descobri o seguinte, se eu pegasse uma vela... A vela aí, ó. A vela, medieval. A vela. E eu tinha 2 quadros, onde eu tinha 2 pregos na parede, que se eu tirasse o quadro, eu podia colocar o cobertor. Meu Deus. Tinha uma engenharia, então. Porque tinha um vitrô atrás que o pessoal da cozinha podia ver o meu quarto. E se eu pudesse acender a vela, eu cortava a vela até para ficar um cotoco, para não ficar muito alto e queimar o cobertor. Eu podia ter morrido queimado, calcinado. Tudo por culpa de Monteiro Lobato. Aos 8 anos de idade. Monteiro Lobato. Aos 8 anos de idade. 8 de idade. Puta merda, 8 anos de idade eu comia pedra na rua ainda. Você tava lendo Monteiro Lobato. Não, eu no intervalo de comer pedra eu ia ler Monteiro Lobato. Eu tinha que fazer as duas coisas. Chegava chinelo, rapaz. Aí o que acontecia? Eu lia Reinações de Narizinho. Nossa. Meu amigo, se você não leu, você não sabe o que perdeu. Leia agora, porque Monteiro Lobato aí lia Reinações de Narizinho e ficava olhando. Nossa, Visconde de Sabugosa. Aí viajava naquilo, né? Aí a vela acabava, porque eu tinha justamente cortado o tempo que eu podia ficar com a vela para não queimar. Aí tirava e tal, guardava. Aí tinha que desfazer a tenda, aquele negócio todo. Mas um belo dia eu dormi. E alguém foi ver se eu estava dormindo e descobriu minha gambiarra. Putz, e aí acabou? Não, aí teve uma longa discussão. Vamos discutir a relação, porque, pô, eu já tenho 8 anos, eu posso ler Monteiro Lobato, foi vocês que me deram. E aí que eles descobriram, achavam que você podia fazer direito, porque você conseguiu se defender. Debaixo do cobertor, no verão, no Rio de Janeiro, com uma vela acesa. E aí fiquei míope, claro. Eu não enxerguei, era bruxuleante o negócio. Resultado, eu passei, aí passaram para 10h30 da noite o horário de dormir, porque eu podia ficar com a luz acesa. Mas aí a gente vai, tá quase na hora, hein? Vai terminando aí, tá?
deixaram eu ler. Legal. Mas você vê que como é que era a modelagem, né? O modelo de coisa era assim, eu fui muito bem criado, só que dentro de possibilidades finitas, né? E eu sempre fui disruptivo, então era um problema. Quando eu me vi mais adiante, frente aos desafios, eu usei um modelo Monteiro Lobato de fazer míope, que era tipo, eu vou inventar, porra. Eu vou inventar. Fui treinado no colégio franco-brasileiro, Lycée Français Brésilien. Então, me deram o melhor. E eu nunca espanquei tanto francês na minha vida, porque eu não entendi o que eles falavam. Eu devia ter aprendido a língua em vez de bater na... Enfim, era aquela briga danada que os franceses e os brasileiros não se entendiam. Mas enfim. Essa questão de francês é um negócio muito louco, né? Eu morei quase um ano no Canadá e eu fui conhecer Quebec. E assim, no Canadá, eu era jovem, né? Eu gostava muito de tomar vodka. E aí eu descobri que no Canadá tinha um lugar certo para comprar. Tem todo um ritual para você comprar, para você transportar a bebida. Isso tem um negócio muito doido. E em Quebec, não. Então, quando me falaram que Quebec não, fui lá conhecer Quebec. E quando eu cheguei em Quebec, eu adorei. Por quê? Porque realmente era bem parecido com o Brasil. Nessa parte de drinks, né? Podia beber na calçada, puxa vida, mudou. Aqui mudou. Aí eu fui comprar, então, a minha vodka, né? Aí quando eu fui comprar a minha vodka, eu cheguei no caixa, eu tava já há alguns meses no Canadá, mas meu inglês já saía bem, mas ainda já não era aquela perfeição, né? Mas eu tava de frente lá com o caixa, falei, pedi para que ele passasse, perguntei quanto que era, boa noite. Aí ele respondeu para mim em inglês, olha, aqui a gente não fala inglês, tá? Aqui a gente só fala em francês. Daí eu respondi para ele em inglês, porque era a língua que eu sabia. Eu falei assim, olha, é o seguinte, mas eu não sei falar em francês, eu só sei falar em inglês e tirei sarro ainda. E é essa maravilha que você tá vendo aqui. Então, eu não consigo falar em francês com você. Ele começou a falar em francês e nem deu bola mais pra mim. Daí eu falei assim, amigão, você não tá entendendo, eu não sei falar francês. Aí ele continuou falando em francês. Eu, gente, você tá entendendo por que eu batia nos franceses quando eu tinha 10 anos de idade. Porque o problema todo é assim, o francês ele criou uma coisa muito do colonizador e tudo mais é colonizado. Sim. E não necessariamente, mas enfim... no colégio, numa instituição de ensino tradicionalíssima do Rio de Janeiro naquela época, que era o Liceu Franco-Brasileiro, o problema todo é que a margem que a gente tinha de diálogo era muito pequena, porque os franceses se sentiam superiores. Eram filhos de diplomatas, eram pessoas com alto poder aquisitivo, o colégio valorizava muito a presença deles, e os brasileiros viraram aquela prole e tal. Então foi o meu primeiro movimento social que eu fiz, foi bater em francês na época da coisa. Depois fui aprender francês e adorei. Sensacional. Enfim, a gente vai aprendendo. E com isso a vida segue. No fato é que hoje a minha preocupação está sendo essa. A gente não forma, a gente forma, assim, bota em forma pessoas que vão para uma faculdade onde elas têm um nível de ensino que, nas melhores, ainda você está criando pessoas sem nenhuma expectativa hipotético-dedutiva, as pessoas estão indo muito pelo formato da coisa, e que lá na frente vão sair profissionais que o mercado não quer. Aí o problema é esse. Antigamente o mercado queria, não tinha outro, agora tem. Tem um monte. Tem um monte. Aí você pega o cara e você diz assim, vai estudar TI. Não é TI, é o que fazer com a TI. Porque se você for um programador e não tiver o que programar, você conhece uma sopa de letrinha que só o computador entende para nada. Então é assim, estamos buscando hoje, para o Brasil que se sinaliza para o futuro, não é um modelo que gere essa distorção social, porque quando você fala em desemprego, você não está falando só da movimentação tecnológica nas empresas que vem substituindo o homem, sim. Você está falando também do fato de que o homem que está vindo para a empresa, e eu estou há 20 anos com o sistema Fiesp, Ciesp, com a parte toda de indústria paulista, que eu nunca imaginei que eu ia entrar tão a fundo nessa questão. Você vê o industrial preocupado, por quê?
Uma escola técnica forma pessoas que já desenvolvem conhecimentos elevados com tornearia, com processos industriais, esse negócio todo. Mas a empresa ainda precisa de mais. Então, o Senai, um SEST, um Senat, precisam estar o tempo todo renovando suas energias agora para gerar técnicos de boa ordem. E as universidades, por exemplo, uma faculdade de Direito hoje. Hoje você tem um mercado tão hipersaturado na área de direito que você não é mais advogado, você é um advogado que... Uhum. Aí... É isso. É isso. Simples assim. Mas essa questão do advogado é muito engraçado, que é isso. Hoje a gente tem dois cenários dentro da advocacia. Ou é o advogado expert, e quando eu falo expert, não é expert em direito civil, não, a gente tem que micronichar. Micronichar. Não é expert em direito empresarial, não. É expert em direito societário, que é uma laminazinha desse tamaninho dentro do direito empresarial. Perfeito. Então, medicina. Há 20 anos atrás, tinha médico que dizia, não suporto tecnologia, não mexo com isso. Ou 20 anos depois, esse médico... Ele deve estar em algum lugar aí, escondido, porque aqui, né? Ele não tem mais espaço. Não. Se o cara não tiver capacidade de leitura de relatórios gerados de máquina e não tiver pensando em telemedicina, ele está doido. Sim. Está doido. Passou. Porque, não é mais aquele processo aonde o sujeito me falou uma vez assim, eu não cuido do exame, eu cuido do paciente. Show. Sabe? Não cuido do exame, eu cuido do paciente. Esse cara é fantástico, não estou autorizado a falar o nome dele, mas é aqui de Guaratinguetá, é um médico antigo e, porra... Não, eu adorei a frase já. O cara falou, eu não quero fazer um monte de exame, eu quero fazer um monte de análise do indivíduo, porque, eu vou ter a capacidade de identificar. Agora, hoje, você, com uma verruga, vamos fazer uma... ressonância magnética da verruga, porque nós não sabemos exatamente até que ponto ela vai. Fazer o congelamento. É isso, e aí vai. Então, hoje, a minha preocupação, e eu acho que a gente já se estendeu aqui um bocado, você que me bota para fora. Eu tô animado aqui. Eu estou despejável, se você por acaso... Eu tô animado. Você sabe que eu vivi uma situação esses dias no shopping. Foi uma coisa assim, na sequência da outra. Um dia, no meio da semana, eu fui sozinho, vivi uma coisa. Aí, em 2, 3 dias depois, eu fui com a Mayara, com meus filhos, e a gente viveu outra coisa. E agora, você falando, eu vi as duas situações. Falei assim, poxa vida, é perfeita para eu colocar aqui. A primeira situação, nós estávamos no shopping, Mayara, as crianças e eu, e a gente foi numa rede fast food, e... Aí eu fiz o pedido no touchzinho. Uhum. Paguei, dei a volta e retirei. Aí a Mayara falou assim, meu Deus, não tem mais caixa? Eu falei assim, não tem mais caixa. Ela falou assim, realmente as máquinas estão trocando os homens. Eu falei assim, sim, as máquinas sim, os robôs sim, estão trocando várias mãos de obra. Só que alguém tem que consertar aquela máquina ali. Alguém tem que montar ela, alguém tem que reparar, alguém tem que montar outra para fazer outro serviço, um outro braço agora para entregar o lanche, não somente fazer o pedido. Então, assim, a máquina ela veio para substituir o homem, mas veio criando novas oportunidades. E é esse o medo que o pessoal precisa parar de sentir. Ao invés de olhar o problema e falar, meu Deus, estou perdendo espaço no mercado de trabalho, é começar a olhar a solução. Isso. É a síndrome solução, de né? Frankenstein. É aquela velha síndrome de Frankenstein, que é a criatura devorou o criador. Não vai, não tem jeito. É absolutamente impossível. Agora, a máquina ela vai poder sempre substituir o homem na atividade braçal. O braçal é que tem que estar muito preocupado. Por isso que a gente tem que desenvolver a inteligência o máximo possível das crianças, em todos os níveis, de todas as formas. Aí pergunta, mas como? Existe jeito. Aí, agora... olha que curioso, Nelson. No shopping, na hora que eu fui sair, não nesse dia, foi alguns dias antes, tinha uma fila para sair, uma fila absurda, e não andava aquela fila. Aí eu tava era tipo um L, né? A fila tava num L, os carros estavam aqui e eu tava aqui.
Quando eu fiz a curvinha, eu descobri que os carros estavam todos alinhados somente em uma saída, em uma chancela, né? Uhum. Cancela. Uma cancela. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, a outra deve estar quebrada. E eu acredito, todo mundo estava pensando assim. E tinha uma mocinha! Substituindo a cancela. Na cancela, não, ela estava lá só para pegar o papelzinho, colocar e entregar um folhetim. Ela pegava o papelzinho, colocava e entregava um folhetim. A mocinha do folhetim. Aí eu olhei aquilo e falei, bem, tudo bem, deve estar quebrado do outro lado, pô, que pena. Aí quando eu cheguei para ser atendido ali, né, para entregar o papelzinho, eu falei assim, moça, a do lado tá funcionando? Ela, tá funcionando, ela tá. Aí eu desci do carro, abri a porta, desci do carro, cheguei na segunda cancela e comecei a apontar, trazer o pessoal para cá. Aí o pessoal começou a virar e tornou-se aquela fila única, tornou-se 2 filas. Eu falei assim, gente, com todo respeito à mocinha que estava entregando lá, mas por que diabo ela não fez isso antes? Tava uma fila desgramada, todo mundo reclamando ali, todo mundo que pegava o papelzinho de raiva, porque fazia 10 minutos que estava esperando para sair, amassava e jogava de lado. Não quero ver papelzinho não, tô atrasado. Era na hora do almoço. Então, assim, a competência, entendeu? Da pessoa olhar aquela situação e falar assim, eu consigo resolver o problema do pessoal que quer sair daqui. E o meu, inclusive, porque todo mundo, na hora que eu fizer assim, vai olhar para a marca do meu peito que eu tô aqui vendendo. Entendeu? Que era o logo lá da empresa que ela estava representando. Sim. Com as entregas dos folhetinhos. Mas não. Então, assim, além de ser substituído, porque, né... a questão braçal, além de ser substituído, não tem inteligência, faltou um pouco de inteligência para entender a resolução que a gente hoje precisa resolver problemas, né? Você falou, é interessantíssimo assim, o efeito boiada, e uma das coisas que aquele professor que esteve aqui recentemente falando sobre neurosemântica, me chamou muita atenção o fato de que a gente não lida com a pessoa, a gente liga com o significado da pessoa. Achei aquilo é definitivo, aquilo é o Chivas Regal das colocações filosóficas, porque, na verdade... a gente, pelo significado que quer dar alguma coisa, acaba cometendo erros crassos. Isso em consultoria, o professor Marins, que foi um grande palestrante, até hoje na área de gestão organizacional e tal, ele falando que chegou na Bahia, tinha um hotel Sheraton, ficava numa colina, ele subiu a colina com o carro e tinha uma cancela. E aí ele foi o camarada da cancela foi até o carro, ele falou, eu vim me hospedar e vou dar uma palestra aí. Ok, abriu a cancela. Aí quando ele chegou na portaria, ele chegou no hotel, chamou o gerente e perguntou, para que serve o homem da cancela? Aí a pergunta foi, mas ele te atendeu mal, o senhor? Não, ele abriu a cancela. Falou, que susto. E para que serve o homem da cancela? Entendeu? Ou seja, processos que existem meramente pelo significado e não pelo resultado. Isso na empresa acontece demais. E aí é aquela coisa que, como consultor, eu vi muito através da vida, foi assim, uma consultoria que eu dei em 1993, e foi muito sintomática, foi em Cabo Frio, era a segunda maior empresa salineira de Cabo Frio. Cabo Frio é pujante nisso. Me contrataram para fazer uma consultoria organizacional porque os caminhões ficavam parados até quase uma semana para poderem carregar. E eles não conseguiam identificar qual era o problema. Bom, passado um mês de anamnese e tal, eu olhei e percebi, mandei fazer num corredor grande, algumas folhas à mão mesmo, com todos os passos operacionais para a venda do sal. Que eu vi a fábrica, o sal saindo lá pelo ladrão, sal dentro da casa dos diretores da empresa que moravam dentro da usina. A garagem tiraram os carros para estocar sal, as empilhadeiras tendo que se deslocar 1 quilômetro para estocar sal. E eu falei, deixa eu ver. Contei. 74 passos operacionais para vender 1 quilo de sal, que é uma merreca. Ou seja... que dura a vida inteira, né? Porque você compra... Se você comer 1 quilo de sal... Aí o resultado... Eu chamei a diretoria e falei, como é que vocês deixaram chegar em 74 passos operacionais?
Aí os caras começaram a dar um monte de explicação e ficou claro o seguinte, foram trocadas várias diretorias e cada diretoria tinha implementado um método. A diretoria subsequente, para evitar um conflito, deixava e substituía, não, ela aumentava mais um passo. Resultado, aí surgiu um cara que era píssico em segurança e botou mais 3 passos e tal. Em 74 passos operacionais equivalia assim, ao caminhão, eles adoravam os caminhoneiros, porque passavam uma semana em Cabo Frio tomando cerveja na Praia do Forte, um negócio formidável. E aí, vim a São Paulo, fui na antiga Microsiga, atualmente TOTUS, né? Fiz uma consulta de software de gestão e tal, CRM, e identifiquei o melhor, contratei e levei para Cabo Frio, né? Mandei irem. Bom, eles implementaram, com a diretoria apavorada, né? Eu perguntei quantos passos operacionais vocês querem. Aí eles perguntaram, qual é o mínimo? Eu falei, 4. Não, 4 não, coloca pelo menos 8. 8. Não, 8 e tal. Porque o que eu fiz? Eu mandei cabear a estrutura, de maneira que o financeiro e o comercial se falassem, porque havia um cara que andava 15 km por dia levando a pré-nota. Aí do financeiro aprovava a pré-nota, voltava para fazer a nota. Aí voltava para o financeiro para fazer, aí voltava para o comercial. Por que não colocou no pé do corvo, pelo menos, né? Colocava no pombinho para levar. Era mais fácil, né? Mas não. Aí criou-se a estrutura, a Microsiga montou o CRM e a gente conseguiu colocar os caminhões para fora em 24 horas. E eu consegui encolher isso para 12. Aí deu problema. Por quê? A fábrica não fazia tanto sal assim. Que legal. Puxa vida, sensacional. Por quê? Aí começou a empilhadeira a cair de cima, porque as empilhadeiras passaram a trabalhar tanto que comia o pneu, mas o pessoal da manutenção não estava acostumado à troca, e a empilhadeira vinha, freava, no ela caía da doca. Enfim, começou uma loucura na empresa, porque acabou o sal. Legal. Aí eu falei, mas não era isso que se quis. Agora então vamos contratar o senhor agora para fazer. Essa parte eu não vou mexer. Eu agilizei o processo. Agora, você vê que você soma problemas e vai criando. Então, assim, bota o filho. Mas o filho estava querendo ir, não, ele tem que ser obrigado, porque isso ele vai herdar tudo. Pronto. Aí começa aquele problema que você e o Júnior conversaram sabiamente aqui, Júnior Barbosa, aliás, dando um abraço aí para o meu amigo. Conversaram sobre uma questão de sucessão. Sucessão é um problemaço, e assim vai. Agora, a base de tudo isso está assim, está havendo uma desindustrialização forte no Brasil. Isso já vem acontecendo, a participação do PIB da indústria já caiu de 39 para 13 e continua caindo. A gente tem que remodelar a indústria no Brasil, a gente tem que remodelar o conceito de empresa. ESG está começando a fazer, para quem não sabe, né, que é aquele acrônimo de meio ambiente, sustentabilidade e governança, está fazendo todo sentido, porque pelo menos dá uma direção e um norte para as pessoas serem treinadas. Coitados, RH. Recursos humanos, meus amigos, eu louvo o esforço e o sacrifício, porque são absolutamente atropelados pelas circunstâncias atuais. Antigamente eu recebia uma ficha dizendo, preciso de um engenheiro formado elétrico. Aí, agora você tem que fazer uma anamnese mental do sujeito, porque as qualidades de conhecimento puro já não servem mais para um trabalho em equipe de alta impedância, como é o caso da indústria hoje, onde você precisa dar resultados muito mais rápidos e tudo mais, resiliência, esforços transversos, enfim. A gente vai vendo hoje assim uma grande confusão, mas que está sendo motivada pela pressão de pessoas que estão entrando no mercado e não dão resposta às demandas mundiais que se refletem sobre a indústria local. E, além do que, processos complexos demais de macroeconômicos, né? Onde, por exemplo, a China agora quer produzir chip mais do que os Estados Unidos porque ele reteve para conter, a Huawei está proibida de vender 5G, o outro está...
todos esses processos, né? A Ucrânia ganhando da Rússia, e assim vai. Assim, tá uma coisa assim, o poste tá mijando no cachorro, aquela coisa assim, você não sabe mais o que está valendo. Qual é a regra? Vamos ver qual é. Então, hoje, você ter uma assessoria é fundamental, porque o empresário está premido por pressões extraordinariamente difusas, incompreensíveis e dinâmicas. Elas são dinâmicas, instáveis e evolutivas. Então, o indivíduo passa por um processo onde, se ele não tiver uma percepção, um olhar externo, ele provavelmente ele entra em colapso um pouco mais rápido. Porque a durabilidade da existência de uma empresa não é mais garantia de permanência nessa nova situação. E eu cito isso quando eu vim para Guaratinguetá, 23 anos atrás, existia uma loja no centro da cidade que me chamou muito a atenção, que era a loja SEB, Casas SEB. Tinha já 80 anos, há 20 anos atrás, ela seria centenária. Mas ela vendia tecido naquele formato de metro. E eu disse assim, meu Deus, isso eu vi no Tabuleiro da Baiana em 1964, quer dizer, aqueles tecidos vendidos a metro e tudo mais, os caras com uma experiência danada de desenrolar aquele troço, aí media e tal, cortava aquilo ali, era bonito, era cenográfico, porém, não se vendia mais, e a Casa SEB estava aberta. Então, era lindo de ver, mas, pô, assim, tipo, não se sustenta, e de verdade, chegou um determinado momento que não se sustentou mais. Então, hoje você vai vendo, mal comparando, coisas semelhantes, aonde você pode, com alguns pequenos ajustes, aumentar o tempo de vida da empresa. Com ajustes um pouco mais efetivos, ou desmontar a empresa, que é uma outra opção que o empresário geralmente não pensa, mas assim, desmonta e remonta. Agora, não faça da tradição aquilo que é o seu atestado de óbito, porque não vai valer a pena. O Nelson, e me fala uma coisa, o pessoal que está assistindo aqui, que queira falar com você, queira te encontrar, como que eles fazem? Olha, o caminho mais fácil, eu mantenho acho que desde que a Google foi criada, eu montei um e-mail da Google e me segue durante todos esses últimos muitos anos, e eu recomendo sempre esse e-mail para entrar em contato comigo, é nelsonconsultor@gmail.com. Nelson Consultor, e até não é construtor, porque muita gente fala, mas eu não consigo mandar um e-mail para você, é Nelson Construtor. Eu falei, não sou, eu sou consultor. Eu vou deixar aqui no link, na descrição aqui do vídeo. Eu agradeço muito. Se quiserem entrar em contato, é um prazer. Atualmente eu sou diretor de Relações Institucionais da Prime Serve, que é uma empresa de logística, que me permitiu algumas experiências novas, formidáveis, no campo das relações institucionais, porque é outra coisa que acontece, a empresa fica fechada e num monobloco, ela acaba perdendo a percepção que ela tem que espargir o valor pela sociedade. E é o que eu tenho feito para essa empresa, é uma experiência nova e eu estou gostando bastante. Mas a minha área, justamente por ser tão facilmente movimentável, né, é a de palestras, cursos, eventualmente, que eu tenho me privado um pouco da área de cursos, que tem um preparo maior, tem um tempo maior a fazer e eu não tenho conseguido, e a parte de consultorias organizacionais. E aí é um mundo meio extenso, mas que é bastante interessante tratar desses assuntos. Às vezes, numa palestra, numa reunião, enfim, é sempre legal. Tá? Muito obrigado. Pô, obrigado a você, demais, obrigado aqui ao amigo. Eu não quis falar aquela hora assim, né? O amigo careca também, eu estou em minoria, os dois carecas, eu não costumo fazer isso com os macacos, naquele negócio de sem macaco. Vai que eu digo alguma coisa aqui, os dois me pegam de pau aqui, vai ser problemático. Mas vai ser, olha, muito obrigado pela sua atenção. E muito obrigado, Renato. Prazer enorme. Eu estou à disposição para tudo. O que precisar. Então eu já estou pensando aqui, doutor, um change filosófico com
Nelson, com o professor Alexandre e com o teólogo Tiago Xavier. Legal. Eu acho que a gente pode marcar. Aí é covardia, os dois vão bater em mim. Quero falar sozinho. Os 3 aqui, eu acho que a gente vem sem tempo para ir embora e vamos gravar uns 3 episódios aqui. Puxa, adorei. Bora? Conte comigo, é só marcar. Então tá bom, eu acho que a gente pode até estrear o chopp na mesa nesse dia. Opa, agora apelou, né? Apelou. Agora sim, agora vem todo mundo. Então vamos fazer Aliás, isso. Aí já vem o Kisaki. Aí pronto. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você. E para você que ficou aqui até essa hora, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar os seus comentários, de compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas que possam estar precisando escutar essas palavras sábias aqui do nosso querido Nelson Marques. E, mais uma vez, pela preferência e pela paciência, eu os agradeço. Até a próxima.